Por que você tem uma espécie de birra com pai e com mãe? Você parece que você está sempre batendo no pai ou batendo na mãe das pessoas, no sentido figurado, né? Tem gente que às vezes pega recortes da teoria da permissão e acha que a culpa de todos os problemas é pai e mãe ou que todas as soluções vai chegar ali em pai e mãe. Mas não é, tá? A gente fala sobre permissão. Para você aumentar a permissão, você tem que corrigir a dependência emocional. Para você corrigir a dependência emocional, você corrige as relações para que não tenha vitimismo, para que não tenha narcisismo e para que não tenha vingança. Ok? Isso é sempre com pai e mãe? Não. As nossas relações começam com pai e com mãe e essas são as relações que mais duram com pai e mãe. Perfeito? Quer saber a verdade? Dependência com pai e mãe é a mais fácil de você resolver, porque existe uma ligação forte o suficiente ali. Então, o vínculo é forte, você só precisa estabelecer um limite claro. Difícil é quando você tem uma relação, às vezes, com um sócio, que você precisa estabelecer um limite e a pessoa tem medo de estabelecer o limite e perder aquele vínculo. Difícil é quando você precisa estabelecer um limite com a pessoa que já se foi, com um ex, por exemplo. Então, nem sempre a dependência emocional é com pai e mãe. E quando é com pai e mãe, por incrível que pareça, é mais fácil, porque a minha frase é: o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de fazer mal, mesmo que não seja por mal. Ou seja, tem muito pai e mãe que só faz mal porque não sabe. Só que existe uma intenção genuína ali de fazer o bem e de fazer o certo. E aí, quando você chega com o que a gente chama de conversa difícil, que é o resultado do entendimento do protocolo de dependência emocional, e você vai apresentar isso para a pessoa, geralmente ela fala: poxa, eu não sabia que eu estava te fazendo mal. Me desculpa. Como você quer que a gente faça agora? Por quê? Existe uma intenção natural de fazer o bem, a pessoa só não sabia que estava fazendo mal. E é incrível o quanto muitas vezes uma conversa difícil com pai e com mãe destrava ação na justiça, destrava contrato, destrava faturamento, destrava um monte de coisa. Por quê? Se resolve aquela dependência emocional que gerava um vitimismo, ou que gerava um narcisismo, ou que gerava uma vingança. Quando você elimina o vitimismo, o narcisismo e a vingança, a permissão da pessoa aumenta, o resultado muda. Você tocou num ponto bom, narcisismo. Como é que a gente lida com gente narcisista? Como é que eu posso lidar com uma pessoa narcisista? O difícil do narcisismo não é o narcisista. O difícil da relação com o narcisista é porque muitas vezes aquela pessoa que é o capacho do narcisista não tem outra coisa para fazer na vida, não sabe fazer outra coisa na vida, não consegue viver sem aquela relação, porque o narcisista, ele pode ser desagradável, ele pode ser até opressor, mas ele não prende ninguém. Se você chegar para um narcisista e disser: eu vou embora, você sabe qual é a reação dele? Desprezo. Ah, é? Você vai sem mim? E você vai se virar como? Ele vai te lembrar de quão frágil você é, de quão fraco você é, de quão pequeno você é, de quão incompetente você é, de quão incrível ele é. Agora, cabe você acreditar nele ou não. Ele vai te desprezar e dizer: vai lá, quebra a cara e volta. Ele não tranca a porta. Essa é uma característica do narcisista. Ele não tranca a porta. Ele só deixa claro para você que você é pequeno e não vai conseguir sem ele, segundo a visão dele. Então, tem gente que não entende a diferença entre lidar com um narcisista e resolver uma relação com um narcisista, porque você não resolve o narcisismo de uma pessoa, você resolve a relação narcisista que você tem com ele. Porque muitas vezes, quando a gente vai rodar o protocolo de dependência emocional, a gente identifica um padrão controlador narcisista na forma passiva. Quando é na forma passiva, você não é vítima desse narcisismo, você é cúmplice dele, porque você está permitindo, você está estimulando e muitas vezes você está evitando o fim dele. Então, o narcisista não é o mal do século. Para uma pessoa que quer entender mais sobre o que você faz e usar isso para resolver a própria vida, o que é que ela pode fazer? Ela tem que fazer o que a gente chama de diagnóstico de bloqueio de permissão. Nós temos um teto. Esse teto é baseado nas nossas relações e nos acontecimentos da nossa vida e da vida dessas pessoas. Quando a gente
entende qual é o teto, qual é a relação que criou um padrão no nosso inconsciente e na nossa relação, a gente quebra o padrão e destrava esse teto. A pessoa só pode ir até ali, ela até consegue ir mais longe, ela até deseja ir mais longe, mas ela só pode ir até ali. Esse é o bloqueio invisível que está castrando a capacidade e a disposição de muita gente no Brasil. A pessoa tem potencial, tem talento, tem conhecimento, tem vontade, mas ela não tem permissão. E como que essa pessoa faz esse diagnóstico de bloqueio de permissão? Nós criamos uma imersão onde a gente apresenta a teoria da permissão e oferece as ferramentas para que a pessoa faça um diagnóstico, entenda e quebre os padrões. É uma imersão 100% online, 100% prática e 100% gratuita, que vai acontecer nos próximos dias 2, 3 e 4 de junho. Toque no link da descrição e faça sua inscrição agora para você descobrir por que você não foi mais longe. Toque no link da descrição para garantir seu acesso ao Resgate dos Otimistas. É 100% online e gratuito. Preenchendo seus dados, você entra para o grupo exclusivo do evento. Não perca essa chance de fazer parte dessa transformação.